Há 3 semanas atrás, eu estava indo para a igreja, um domingo de manhã, e no fone estava tocando uma música chamada Eu Reconheço. E eu escrevi essa música em 2020, e no caminho, mais ou menos 1 quilômetro, eu fiquei pensando o motivo que me levou a escrever esse hino, o que eu estava pensando, o que Deus estava ministrando no meu coração. E fiquei pensando, essa frase, essa palavra, por que eu estou dizendo essas coisas? O que estava acontecendo na minha vida? Até que, faltando uns 300 metros para chegar na igreja, o Senhor me perguntou: Denis, você me reconhece? Você sabe quem eu sou? E naquele momento eu parei e precisei respirar e as lágrimas vieram. E eu comecei a lembrar de tudo. E a primeira estrofe desse hino diz assim: ouvi dizer que até pecados o Senhor pode perdoar. Meus olhos veem cegos enxergarem, paralíticos andarem. Eu ouvi dizer que ao ouvirem o teu nome, os meus tormentos se vão. É maravilhoso pensar que na época de Jesus, ele estava fazendo milagres, ele estava curando. Imagine você vivendo naquela época, você cresceu em um bairro, Campo Grande, e você está acostumado a sempre ver, saber que o filho de fulano não pode enxergar, que o filho de ciclano é mudo, você vê que uma pessoa é paralítica e você cresceu vendo aquela pessoa paralítica, até que em algum momento você passa pela rua e percebe que aquela pessoa está andando. Você percebe que aquela pessoa está enxergando. E você pergunta, o que aconteceu? Aquela pessoa até ontem, até hoje de manhã, ela não podia falar, ela não podia enxergar. E agora está aqui, sabe? Aquela pessoa que vivia atormentada por seus pesadelos, por seus demônios, e agora tá curada, tá com brilho nos olhos, tá amando. O que está acontecendo? E você começa a ouvir, sabe? As pessoas diziam naquela época: sabe o filho de Cicrano, o filho de Beltrano, tá andando. Foi um tal de Jesus. Um profeta, um mago, ou um filho de Deus, ou qualquer coisa assim. E eu tava pensando exatamente nisso, sabe? E quantas pessoas e quantas vezes nós paramos exatamente aqui. Nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Senhor apenas de ouvir falar. Jó diz isso, né? Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas só ouve dizer. Às vezes a gente está indo para o culto todo domingo, nós conhecemos Jesus do domingo de manhã, domingo à noite, e passamos a semana inteira sem se relacionar com Ele. Nós conhecemos Jesus porque Ele é o Deus dos nossos pais, conhecemos Jesus porque é o Deus dos nossos avós, conhecemos Jesus ou vamos à igreja porque a gente não acha que é um bom lugar para criar os filhos, né? Então, você nem gosta de estar ali, você nem tem isso dentro da sua casa, mas é um bom ambiente para criar os seus filhos. E a gente passa 10, 20, 30 anos apenas nisso, sabe? Ouvindo. A gente até ouve que aconteceu alguma coisa ali, aconteceu um avivamento ali, aconteceu um avivamento aqui, alguém teve a vida transformada ali, mas não passa disso. A gente tem uma vida confortável, um bom emprego, uma casa boa, um bom carro e uma boa faculdade, estudou em uma boa faculdade, ou não estudou em faculdade nenhuma, mas está tranquilo, sabe? A gente tem uma vida tranquila. E permanecemos aí apenas ouvindo dizer o que está acontecendo. Mas a gente não se envolve, não vai procurar, sabe? Então a gente pode passar facilmente 10, 20, 35 anos, 40 anos apenas ouvindo falar o que Jesus fez, o que está acontecendo na vida das outras pessoas. Até que o hino continua, né? E eu não procuro ouro, eu não quero prata, nem mais um milagre ou promessa. Eu reconheço quem tu és. Posso ver em teus olhos, posso ver em teu rosto o amor em teus olhos, mesmo estando de costas. Nós estamos falando de Lucas capítulo 7, né? E eu fico me perguntando o que ela viu na face, nos olhos de Jesus
ao ponto dela não querer milagre, ao ponto dela não procurar mais uma promessa, ao ponto dela não querer ouro nem prata. E muitas das vezes as nossas relações com Jesus, a nossa relação com Jesus é com base nisso, a sua relação com Jesus é com base nisso. Você espera ter uma vida financeira muito boa porque você é crente, sabe? Você espera não ter problemas emocionais porque você é crente. Você espera não passar por dificuldades na sua família porque você é crente. Você espera ter a sua vida facilitada em vários momentos porque você é crente. Então, a gente passa a fazer as coisas procurando alguma coisa em troca. Então, sabe aquela coisa do vou dar R$100 de dízimo, quando chegar ali na esquina eu vou encontrar R$200? É mais ou menos assim, é uma troca, né? A gente passa a usar Deus como se ele fosse alguém que a gente pudesse convencê-lo de nos presentear com algo com base naquilo que a gente faz. Então, já que eu fiz isso, tá aqui escrito, o Senhor tem que fazer isso para mim, o Senhor tem que fazer aquilo. Acontece que Deus ele já é abençoador. Acontece que Deus ele já é abundante. Todas as sortes de bênçãos já foram liberadas para nós nas regiões celestiais há muito tempo. Há muito tempo. Então, você vê que é um caminho completamente errado. A gente adorar o Senhor porque, às vezes, com medo de morrer, com medo de ir para o inferno, para sair do tráfico. Então, a gente tem essa relação comercial com Jesus. A gente acha que pode comprar, a gente pode fazer alguma coisa para ser bem quisto por Deus. E ela viu alguma coisa, sabe? Ela viu o amor. Sabe? Posso ver em teu rosto o amor em teus olhos, mesmo estando de costas, mesmo ela não compreendendo tudo que estava em Cristo, ou seja, estando de costas, mesmo sem ela ter total compreensão, aquilo que ela viu foi suficiente para tirar o coração dela de todas as coisas que podiam amarrá-la, inclusive os pecados dela. Então, eu dobro os meus joelhos, coloco meu rosto no chão, lavo seus pés com lágrimas, seco como meus cabelos e entre beijos eu te dou o melhor que eu tenho. E ela começa destronando, olha, eu dobro os meus joelhos, eu reconheço quem tu és, eu me dobro, eu me prostro diante de ti, eu coloco toda a minha angústia, todos os meus sofrimentos diante de ti, eu te adoro com os meus beijos, ela solta o cabelo dela, né? Eu te trago para um lugar íntimo, sabe? Para as minhas mazelas, os lugares mais ocultos e escuros dentro de mim, mais íntimos, mais secretos. Eu te coloco ali dentro, eu te revelo a minha intimidade e eu te adoro, minhas lágrimas estão aqui e eu ofereço, sabe, o melhor que eu tenho. E ela mesmo, é incrível essa passagem porque mesmo ela tendo consciência, a partir do momento que ela teve consciência do quão pecadora ela era, ela não se limitou a isso. Os pecados, as fraquezas dela não foram fortes o suficiente para afastar, para impedir que ela sentisse o amor de Deus, para impedir que ela fosse tomada pelo amor do Espírito Santo, pelo amor de Cristo. E isso é surreal, porque muitas das vezes a gente, nessa ideia de querer ser benquisto por Deus, a gente acredita que você se afastou da igreja, né? Aí a gente escuta muito assim, eu vou me consertar e vou voltar para a igreja. Eu vou alinhar algumas coisas na minha vida e vou voltar para a igreja. Mas não é isso, é você voltar para Cristo agora, o quanto antes. E a gente vai colocando cada vez mais coisas que nos impedem de viver o amor de Deus, que não há lugar mais alto, sabe? E eu imagino, no final dessa conversa, dessa interação, Jesus, ele abraçando ela. É impossível Jesus não ter abraçado ela, isso não está na Bíblia. Mas é impossível Jesus não abraçar ela não ter se jogado nos braços de Jesus. E o hino termina assim, né? Eu me lanço em teus braços, eu me prostro aos seus pés. Rei Jesus, ela reconhece Jesus como rei. E muitas vezes nos nossos padrões de como devemos agradar a Deus e do que essas coisas vão nos proporcionar, nós tratamos o Senhor e nos relacionamos com Ele igual os fariseus. Nós até convidamos Cristo para o culto, para a nossa casa, nós até abrimos nossas portas para Ele.
Nós até queremos ele ali dentro, mas nós não o tratamos como ele deve ser tratado. E o tratamento não está em apenas convidar ou ter a intenção ou sabe aquelas pessoas que pensam em fazer muitas coisas mas não fazem nada? Então Jesus ele olha para os discípulos e fala assim, eles começam falando, né, se ele fosse realmente profeta, se ele fosse tudo isso que ele diz ser, ele não jamais deixaria que essa pecadora tocasse nele. E ele diz, olha, eu vim até aqui, vocês me convidaram, eu vim até aqui, mas vocês não me saudaram com um beijo. Vocês não lavaram os meus pés empoeirados dessa estrada, vocês não fizeram nada, vocês são anfitriões horríveis. Sabe? E eu acredito que pode até ter passado pela cabeça deles, vou lavar os pés de Jesus, vou saudá-lo com um beijo, vou preparar. Mas não fizeram, só ficou aqui na mente, só na intenção de fazer, mas não se moveram para fazer. E isso são coisas completamente diferentes, porque o fato daquela mulher ter feito revelou o coração dos outros, sabe? Então, por mais que eles tivessem realmente a intenção de fazer, eles não tinham em todo o seu coração a intenção, porque se eles tivessem, eles realmente iriam fazer. Então, isso é incrível, porque ela não permite, sabe? Ela calcula o quão pecadora ela é e ela percebe que o amor de Deus é muito maior do que esse pecado, sabe? O pecado dela distancia Jesus de uma forma que ela não consegue ver. Jesus está muito longe. Acontece que o amor de Deus por nós, o amor de Deus por ela é muito maior do que aquilo que pode nos distanciar. Então, talvez você pense assim, eu já pequei demais, eu já fui longe demais, eu já fiz muitas coisas erradas. Eu não sei o que você fez, mas Jesus sabe. E eu quero te dizer que Ele não se importa. Os seus pecados, os seus medos, as suas frustrações não são maiores do que o amor de Jesus por você, do que o desejo ardente no coração de Deus de estar com você. Então, você pode pensar que você não está preparado, sabe? Talvez você seja uma dessas pessoas que se relaciona com Deus querendo uma chave, querendo um milagre, apenas querendo uma promessa, com medo de morrer, querendo ser rico. Deus não tem medo de você. Deus, Ele sabe todos os desejos do seu coração e isso não assusta Ele. Isso não abala Jesus. Se aproxime de Jesus e Ele vai se aproximar de você. E quando Ele se aproximar de você, o amor dEle por você vai ser tão grande, vai te inundar de uma maneira tão sobrenatural que você vai esquecer completamente qualquer intenção ruim ou qualquer interesse pessoal em estar com Jesus. Você vai desejá-lo porque Ele te deseja. Ele vai te mostrar o que é amor. Talvez você acredite nisso, eu não sei amar, eu não tenho capacidade de amar, isso não é possível. Cara, Jesus, Ele vai te mostrar o que é o amor. E a partir desse amor, agora que você sente o amor de Cristo por você, agora que você o ama, você vai ser capaz de se relacionar com todas as outras pessoas. Porque você imagina a mulher atormentada pelos seus pecados, como era difícil se relacionar com as pessoas. Agora que ela tem o amor de Cristo, ela consegue se relacionar com as pessoas, amar as pessoas ao redor dela. Então não se esconda de Jesus, não se esconda de Deus, porque Ele quer se relacionar com você, Ele não tem medo da sua personalidade, Ele não tem medo do seu jeito de falar, do seu jeito de se vestir, Ele não tem medo dos seus interesses, Ele é Deus. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é abundante em amor. E Ele não vai soltar a sua mão. Por mais que você puxe, tente se afastar dEle, Ele não vai se afastar de você. Então, essa mulher ela me ensina muito sobre amor. Ela me ensina muito. Ela sai de alguém que apenas ouvia falar do amor de Jesus, apenas ouvia falar de um curador, de alguém que fazia milagres, e passa a reconhecer quem Ele realmente era. E muitas vezes nós estamos dentro da igreja, nós estamos 30, 40 anos dentro da igreja e ainda não reconhecemos quem Deus é. Às vezes nós nascemos em um lar evangélico e ainda não reconhecemos quem Deus é. Nós não temos clareza, nós não tivemos uma revelação de quem Cristo é, porque quando isso acontece, tudo muda.
Tudo muda da nossa vida, tudo se transforma em prol dele. E ele é glorificado e nós vivemos uma vida abundante, abundante em amor, abundante de graça. E não há lugar mais alto, não há título mais alto, não há lugar mais maravilhoso, mais sublime do que prostrado aos pés de Jesus. Então agora, não importa se você está em casa, no carro, não importa onde você esteja, abrace Jesus, dobre seus joelhos, peça para conhecê-lo, dobre seus joelhos, peça perdão pelos seus pecados, diga a Cristo que você quer estar com Ele, que você deseja Ele. Fala para Deus quais são suas intenções. Olha, Senhor, eu estou com você, eu estou com o Senhor por causa de dinheiro, eu estou com o Senhor porque é mais conivente, porque eu tenho vergonha de sair da igreja e eu quero deixar de ser alguém que apenas escuta ouvir falar e começar a experimentar esse amor. Eu quero deixar de ser alguém apenas que ouviu falar e passar a ser alguém que olha os seus olhos e quer abandonar tudo. Olha nos seus olhos e tudo em volta que é palha, tudo em volta que é passageiro, passa a perder o valor, passa a ser nada. E as únicas coisas que permanecem na minha vida, ora sim, Senhor, que as únicas coisas que... Eu oro para que todas as coisas que vão permanecer na minha vida sejam como o ouro, sejam eternas, porque o Senhor colocou no meu coração desejo pela eternidade. Então tudo aquilo que não foi eterno, tudo aquilo que não for seu, que venha a ser queimado como palha, mas tudo aquilo que é seu em minha vida, venha brilhar mais ainda, venha brilhar como ouro no fogo. Então que o Senhor abençoe muito a vida de vocês. Amém.